No Brasil, muitos animais são abandonados diariamente. Para controlar a situação, algumas ONGs trabalham abrigando e promovendo a adoção responsável desses animais. Um outro tipo de ação que está se tornando comum por aqui e já é comum em outros países é a técnica chamada CED, que significa capturar, esterilizar e devolver os animais para o ambiente onde eles foram encontrados. A Thaís é voluntária da ONG Meados Urbanos, que promove a técnica de CED em gatinhos na região metropolitana de São Paulo. E vamos tirar algumas dúvidas sobre essa técnica. Oi, Thaís. Oi, tudo bem, Fernanda? Tudo bom? Você poderia explicar como que funciona o CED? Qual que é o procedimento padrão? Então, o procedimento do CED, que é a captura, esterilização e devolução, ele é pouco conhecido aqui no Brasil ainda. Então, lá fora, internacionalmente, já é uma técnica muito usada. O que é o CED? É nós identificarmos gatos de rua, colônias. O que é uma colônia de gato? Um terreno abandonado, uma praça, um parque, uma escola, que os gatos começam a frequentar aquele lugar e eles vão formando como se fosse uma família, uma colônia. Então, ali eles cruzam, ali eles têm as ninhadas dele. E aí aparece o nosso trabalho, que é o quê? Controlar a população desses gatos. São muitos animais abandonados e a gente percebe que o poder público ele não dá conta de fazer o trabalho dele. Então a gente vem para fazer esse trabalho de controle populacional, que é fazer o quê? A captura do gato. Então, a partir do momento que é identificada a colônia, nós vamos conversar com os vizinhos, a gente descobre como funciona, como é a rotina desses gatos, para que a gente possa agendar e ir no local fazer a captura. Essa captura ela é feita com uma gatoeira, que funciona como uma armadilha, né? Como se fosse uma gaiola. Uma gaiola que tem a rampinha, ele entra, existe a gatoeira automática, que o gato entra, ela fecha sozinha, e tem a manual, que a gente fica escondida. A hora que o gato entra, a gente puxa a portinha e fecha. Todo animal que é retirado da rua, a gente usa a técnica de castração de gancho, que é uma técnica menos invasiva, o corte é menor, então você tem uma recuperação mais rápida, tá? Todo animal que é devolvido pela rua precisa ter uma marcação porque ele foi castrado. Então, a gente corta um pedacinho da orelha do lado esquerdo para ter uma característica, ó, esse animal é castrado. Um animal que é feral, que está na rua, para você capturar ele é um estresse. Então, a partir do momento que você tem essa marca, você devolve o animal para a rua e o próximo que quiser capturar já vai saber que ele é castrado. Por exemplo, aquele gato já é castrado, você olha para ele, não tem nenhuma marcação, o que vai acontecer? Você vai pegar ele, vai anestesiar e de repente você vai descobrir que ele já estava castrado. O que é um animal feral? O que caracteriza isso? Um animal que tem pouco contato com o ser humano, um animal que é muito assustado. E como que são retirados os pontos da castração? Como que funciona isso? Como a gente usa a técnica do gancho, é utilizado só um único ponto, então a gente não consegue tirar. Esse animal é devolvido com esse ponto não vai ter problema nenhum, porque é um único nozinho que vai ter lá, e ele é devolvido sem problema nenhum. E por que os gatos conseguem ser soltos 24 horas após a castração? Esse número às vezes assusta algumas pessoas, parece que é muito cedo. Por ser uma técnica menos invasiva, a gente consegue ter uma recuperação mais rápida, tá? Lógico que antes de ir para a castração, a gente avalia o estado geral do animal também. Se ele tem algum risco, ele não entra para a castração, ele é tratado, depois ele volta para a castração, tá? Então, por ser toda a castração sendo menos invasiva, você tem uma recuperação mais rápida. E precisa dar algum tipo de medicamento durante a recuperação? Sim, no pós-cirúrgico imediato, a gente faz uma medicação que dura 3 dias de antibiótico, de analgésico, que é justamente o tempo que o animal precisa para se recuperar e ter a segurança aí do pós-operatório. E vocês devolvem todos os gatos ou alguns vocês dão para adoção? Então, agora eu vou falar um pouquinho do projeto Meados Urbanos. Todos os gatos que são ferais são devolvidos. Na maioria das vezes, o que a Meados fica? Com gatos filhotes. Não tem por que devolver aquela ninhada se a gente pode tentar fazer um trabalho de adoção. Nós não somos abrigo, nós não temos espaço físico. O que acontece? Qualquer gato que a Meados acha que é possível ser adotado, o que a gente faz? Nós temos LT, que é lar temporário. Então, esses gatos, né, vão para a casa das nossas voluntárias, ficam em LT e nós vamos fazendo a divulgação desses animais para a adoção. Quando que vocês fundaram a Meados Urbanos? De onde surgiu a ideia?
Bom, a Miados Urbanos, a ideia começou mais ou menos em outubro de 2015. A gente percebeu que os abrigos estão ficando lotados. Então, assim, é muito legal que continuem existindo os abrigos, mas a gente pensou que a gente poderia fazer um trabalho antes de aumentar esse número no abrigo, a gente já começar castrando, fazendo esse controle populacional. Eu acho que a gente já está chegando perto dos 300 gatos castrados na cidade de São Paulo. É um número pequeno, pensando que a cidade de São Paulo é muito grande. Mas pensando também em quanto esses gatos poderiam se reproduzir, é um número bem grande, bem expressivo. E para você, qual que é a importância de existir esse tipo de trabalho paralelo às ONGs que trabalham com abrigo? A gente faz o controle de animais na rua. Então, esses ferais, por exemplo, não vão conseguir um lar. É muito difícil um animal feral ficar preso dentro de uma gaiola até conseguir se recuperar. É muito difícil ele ir para um quarto, para um abrigo e ficar preso, para depois ir para um lar, se adaptar nesse lar. Muitos deles, só o fato de sair da rua, se estressam e morrem. E o que você pensa sobre quem fala que mas é uma judiação pegar o gato e depois devolver ele para a rua? Não acho que é uma judiação, porque é só lidando com eles aqui nessa situação de ficar preso, armazenado, castrado, devolvido, o estresse que é. E ao mesmo tempo foca pelo lado, esse filhote, esse adulto não vai ter mais cruza, não vai ter mais filhotes na rua, então eu vou ter um controle populacional, entendeu? Não é um único gato que fica ali, são vários que se reproduzem, que têm filhotes e que se reproduzem. Então, assim, uma única fêmea pode gerar 4 a 5 filhotes e isso vai aumentando cada vez mais. De 3 em 3 meses ela entra num cio e elas vão procriando. E quando uma pessoa que não é relacionada a nenhuma ONG, ela quer fazer um tipo de trabalho desse, você acha que é possível uma pessoa sozinha fazer isso? É possível, desde que ela encontre um veterinário que saiba a técnica do SED, que saiba como é essa conduta. A partir do momento que o veterinário se dispor a fazer isso, sem problema nenhum. E na hora de devolver os gatos, o coração aperta um pouco? No começo, sim. Ainda toda vez que você vai para soltar, ainda dá aquele frio na barriga. Se eu falar para você que não, eu tô mentindo. Mas depois, quando você tem esse retorno, esse feedback que ele tá bem, que tá alimentado e que ele tá castrado, que ele não tá se reproduzindo, é muito gratificante. Muito obrigada. Obrigada.